O estado de saúde de Jair Bolsonaro é grave e uma informação urgente acaba de chegar agora. Quarto na superintendência. Inicialmente nós pensamos que fosse uma queda da cama, mas depois, posteriormente, conversando com ele, relembrando os fatos, porque no momento ele havia com um pequeno déficit, apresentou um pequeno déficit de memória, oscilando, não sabia dizer. Por quê? Porque ele se levantou para o lado esquerdo da cama, mas a contusão e a escrivaninha também era do lado esquerdo, mas a contusão foi do lado direito. Isso nos leva a crer que ele levantou, tentou caminhar e caiu. Não foi apenas uma queda da cama. Doutor, ele já saiu do risco? Como é que... O que seria? Foi identificado o motivo desse sangramento? O que seria? Por isso que eu falei, como ele estava sozinho e nós não presenciamos a queda, tentando reconstituir a cena com ele numa consulta clínica, foi que eu deduzi que houve este levantamento. Ele provavelmente caminhou e na queda ele pode ter batido a cabeça e o pé em algum objeto dentro do quarto. Por que isso é diferente? Porque uma simples queda da cama é uma coisa, você se levantar, caminhar e cair é outra coisa, é diferente, porque isso que vem a suspeita do desmaio, da crise convulsiva, de uma lesão aí, etc., que levantam outras suspeitas, que é o que é a nossa linha de investigação. A oscilação da memória também? Oscilação na memória também? Confusão mental, não. Se eu falei, posso ter sido mal interpretado. O que eu falo é que ele tem tonturas, desequilíbrio, e no momento em que houve a queda, ele não se lembrava do que havia acontecido. Foi de madrugada. Foi na madrugada. Quando ele foi reconstituir num primeiro momento, ontem, ele não conseguia se lembrar exatamente para nos falar. Isso eu tive que ir por dedução do que eu estava vendo no corpo dele. Hoje nós estávamos reconstituindo e me parece que sim, ele lembrou que havia levantado, depois caído, ou seja, desmaio, eu não sei, mas eu não presenciei a queda para falar. Eu queria deixar claro isso porque houve-se uma dúvida em relação a isso inicialmente. Bom, a posterior à nossa avaliação clínica primária ontem pela manhã, nós solicitamos os exames complementares, que é de praxe em qualquer traumatismo crânioencefálico, independentemente do grau. Porque nós precisamos dos exames justamente para elucidação e conduta. Bom, por motivos outros, os exames foram liberados hoje. O presidente foi submetido a uma tomografia do crânio, uma ressonância magnética do crânio e também, como investigação complementar, um eletroencefalograma, porque num primeiro momento houve uma suspeita de uma crise convulsiva. Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve, e intracrânio não há lesão. Isso é bom para ele. O eletroencefalograma também normal. A partir disso, nós orientamos a transferência de volta, porque em relação a exames, nós não precisamos neste momento. E aí sim gera uma outra dúvida. O porquê deste quadro? Porque em todas as nossas pesquisas médicas e avaliações clínicas, a gente tem o dado clínico e depois o dado complementar. Mas é sempre importante nós sabermos da origem do problema. Porque a partir da origem é que nós vamos traçar o melhor tratamento clínico, seja ele qual for. A partir dessa avaliação primeira agora, e depois eu ainda vou avaliá-lo novamente e provavelmente discutir o caso com os médicos responsáveis na superintendência, porque nós temos que dividir essa responsabilidade, porque eu estou pouco tempo do dia e eles estão a grande maioria do tempo com o presidente. E há uma suspeita inicial que nós já havíamos imaginado que possa ser a interação de medicamentos. O presidente faz uso de vários medicamentos para tratamento das crises de soluços, que vocês já sabem,
que são soluços incoercíveis, de dificílimo tratamento. E nós estamos diante de um problema agora em relação ao presidente, que é o seguinte: se esses quadros forem recorrentes e colocam o presidente numa zona de maior risco pelos medicamentos, e segundo ponto, nós temos que suspender os medicamentos e colocar o presidente num quadro degradante de soluço, ou eu mantenho a medicação e eu aumento o risco, que eu ainda não sei se nós vamos avaliar, mas são hipóteses que nós vamos trabalhar em cima disso para minimizar o máximo possível qualquer tipo de risco, qualquer tipo de dano, qualquer problema que possa piorar a saúde do presidente, e dentro dessas condições é que nós temos que trabalhar. A partir daí nós vamos ver o que fazer. Doutor Caiado, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan News. Eu queria saber se também há suspeita de crises convulsivas, porque também se levantou essa possibilidade, uma vez que ele tinha machucado no dedão do pé e também na cabeça. Quando há um problema, nós médicos formulamos as hipóteses diagnósticas. Você suspeita de algumas coisas e traça uma linha de investigação. Em relação à crise convulsiva, não se confirmou pelo exame. Foi uma suspeita clínica. Fica no ar, mas provavelmente que não. A possibilidade dele ter sofrido uma violência dentro ali da PF? Não acredito de forma nenhuma. Isso não. O problema nosso é um problema clínico. A preocupação maior é exatamente as patologias de que ele é portador, a forma que nós temos que tratar para protegê-lo o máximo possível de qualquer dano ao corpo e à saúde, mas de forma provavelmente remédio ou alguma doença. Não, acho que é uma especulação que não procede. Se houver, não. Ele realizou os exames. Qual foi o estado de saúde que ele saiu daqui após realizar os exames e seguir para a superintendência? Qual o estado de saúde dele atual? O que eu observei foi que o estado de saúde dele lá, eu passei hoje às 6 da manhã, que eu estava preocupado, nós não sabíamos como ia ser a primeira noite. Então a minha preocupação, eu passei, ele estava estável, e o que me chama a atenção no momento, desde ontem ou há 2 ou 3 dias, são esses quadros que eu relatei: tontura, desequilíbrio e oscilação da memória. E esses quadros, eles serão acompanhados na superintendência. Como que vai ser esse acompanhamento da equipe médica do ex-presidente com a PF? Eu penso nesse momento em que nós temos que fazer um acompanhamento juntos, compartilhado, porque, como eu falei, eu não estou lá o tempo todo. Estarei disponível para o presidente 24 horas por dia, mas nós nos deparamos com uma dificuldade de transporte no momento em que seria um procedimento que necessitava uma certa urgência. E os exames apresentaram normalidade? Não a normalidade. Houve uma contusão na região frontal direita e na região temporal direita da parte externa, chamadas partes moles. Esta lesão não é preocupante. Por isso que eu falei que agora a gente segue nas hipóteses diagnósticas nossas, e o que me chama mais atenção e que seria mais possível é a interação medicamentosa, e nós estamos com essa dificuldade. Nervo frênico, seria possível fazer a retirada das medicações para crise de soluço, já que ele já passou por esses procedimentos para as crises? Em relação ao bloqueio do nervo frênico, não. E eu te explico por quê. Porque o bloqueio do nervo frênico, ele dá uma resposta imediata. A maneira que, como uma anestesia que você faz no dentista. Ali anestesia-se o nervo e o soluço deveria parar no mesmo momento, e nós não obtivemos essa resposta desejada. Até queríamos, mas não obtivemos. Então, se com a indicação do bloqueio nós não conseguimos resolver o problema, o que nos sobrou? Medicamento. Opção A, um medicamento, não resolveu. Opção B, 2 medicamentos associados, também não. 3 medicamentos associados, também não. E a partir do momento que nós aumentamos as doses dos remédios, nós conseguimos minimizar
não conseguimos solucionar o problema dele, não. E ele segue no local onde ele está preso. Eu vou... Agora, parece que eu fui bem claro. 4 medicamentos? Só isso. Necessariamente precisa de seguir, porque como é que nós vamos deixá-lo numa situação degradante de um soluço que dura 72, 96 horas? Por isso que eu falei que eu acho mais prudente, mais sensato compartilhar com o pessoal da equipe médica lá da superintendência para fazer um trabalho casado. É a equipe médica da PF que administra os medicamentos junto? Quem administra os medicamentos, todos eles, é a superintendência. Existe algum botão para ele apertar, assim como no hospital, se ele passar mal lá? Existe, mas eu não sei se ele, no momento que ele passou mal, ele não conseguiu acionar esse botão. Tem condições de estar sozinho, doutor? Eu creio que não, acho difícil, mas isso aí nós vamos avaliar isso, porque como nós estamos construindo um diagnóstico, tentando ter da melhor forma possível, ser mais elucidativos e mais precisos, aí a partir nós estamos construindo isso nesse momento, quando for conclusivo a gente vai realmente reportar a vocês. Eu acho dos medicamentos, doutor, só para ficar claro. A parte, eu queria a troca então dos medicamentos? Ainda não sei, ainda não sei. Prejudicou a recuperação da cirurgia da hérnia? Não. A informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não fez o protocolo para acionar os médicos da Polícia Federal, ele não apertou esse botão. É verdade essa informação? Ele chegou a falar para a senhora como foi que ocorreu o momento da queda, se ele pediu socorro ou não? Porque, inclusive, os policiais penais falaram que, quando perguntaram se ele precisava de médico, ele disse que não. Confirma essa informação? Então, a gente não sabe o exato momento que ele se acidentou. Conversando com ele, quando eu cheguei na sala onde a gente é liberado para poder ter esses 30 minutos, ele não conseguia falar, ele não se lembrava. Eu perguntei para ele, foi pela manhã? Porque ele tem uma pequena janela. Ele falou, eu acho que não, porque ainda não tinha luz do dia. Então a gente não sabe se foi já amanhecendo ou se foi à noite, na madrugada. A gente não sabe o tempo certo. Ele teve muita dificuldade. A gente não sabe se ele estava dormindo, levantou sonolento para ir ao banheiro e na volta caiu, porque eu fiquei sabendo que tem um degrau do quarto para o banheiro. A gente não sabe exatamente. Então não posso confirmar isso para você. Se ele teve tempo de lembrar também, se ele tem essa medicação forte que ele toma, um Ampliquitil, que deixa ele muito sonolento, tanto que tem que ser fracionada. Se ele tomar um comprimido de 100 miligramas, né, doutor Caiado? Ele fica o dia todo deitado, ele não consegue interagir com você, então é fracionado. Então ele não fica 100% bem. Então não sei se ele lembrou também que ali tinha uma campainha para ele poder pedir ajuda. O Jair é uma pessoa que ele já acostumou a conviver com a dor, desde 2018. Por 3 vezes dentro do hospital, eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo, por conta do intestino. Então ele já se acostumou, ele já está nessa zona de sofrimento. E eu acho que isso é até para ele trabalha o subconsciente dele para ele poder continuar vivo. Ele já ligou esse modo sobrevivência. Então ele é uma pessoa que ele não gosta de incomodar. Eu estou casada com ele há 18 anos, eu sei que ele não gosta de incomodar em relação à alimentação. Ele aprendeu a viver do jeito dele. Então a gente tem esse cuidado porque ele tem 70 anos, ele já passou por 9 intervenções cirúrgicas, ele tem várias comorbidades, então a gente sabe que a medicação também é uma medicação que tem fragilizado ele tem essas tonturas. Em casa eu fico sempre ao lado dele. Quando ele levanta, eu já estou ao lado dele, porque eu tenho medo dele cair, ele tem aquela tontura matinal. Então a gente não pode, tem labirintite, a gente não pode afirmar se ele foi negligente, é óbvio que ele não seria com ele mesmo. Mas ele sofreu, de fato, esse acidente ali dentro do quarto. E o que mais me chamou a atenção, porque eu procurei sim. Eu procurei o perito, eu procurei o delegado, eu gostaria de saber exatamente, eu pedi o relatório para a Polícia Federal, eu gostaria de saber exatamente o momento que foi aberto o quarto dele, e a gente sabe que o quarto dele é aberto às 8 horas da manhã para ele tomar a primeira medicação do dia.
Eu converso com o perito coloca no relatório que ele fez os primeiros socorros por volta de 8h40, 9 horas. Então aí ele já perdeu 40 minutos, né? Se abrir o quarto 8 horas, então ele teve que esperar o médico da superintendência chegar 8h40. Eu converso com o delegado, ele me fala que abriu o quarto dele 7h20 da manhã. Então não está batendo. Então a gente vê que, pela lei de execução penal, realmente não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Os remédios dele? É a PPF, são os agentes da Polícia Penitenciária. Ele pode ter caído nesse período entre 7h20 e 8h40? Não. Não, porque ele tem uma pequena janela no quarto e ele lembra que estava escuro. Tanto que ele fala que não sabe se estava amanhecendo, se já era por volta de 4, 5 da manhã, ou se era... Ele não sabe. A gente não conseguiu tirar muita informação dele, porque ele ainda estava tonto, ele estava bem apático quando eu encontrei com ele. O que me preocupou foi o machucado no dedo dele, que realmente foi um machucado, uma lesão que estava sangrando. Eu não consegui entender como que ele caiu. Eu fiquei com aquele episódio que eu até relatei para vocês ontem, que eu suspeitava de uma crise epilética, porque foi bem feio, né, o quadro que ele teve aqui no hospital. Mas enfim, ele relatou dores, como é que está o estado psicológico dele também? Ele está abalado, né? Não tem como ficar bem na situação que ele está, não tem como ficar bem tomando medicação por 9 meses. Então ele não falou? Ele sente dores, ele convive com a dor, ele consegue. Conseguiram falar com ele tanto antes quanto depois desse? Não, apenas 30 minutos ontem, que foi o nosso direito. Hoje a gente não foi permitido estar com ele, nós viemos para cá até achando que nós poderíamos estar com ele. Ele já subiu direto para os exames de imagem e ele conseguiu fazer o eletro no quarto, mas a gente foi impedido de entrar. E quais serão as próximas estratégias agora? Com certeza eu estou com ele e eu quero cuidar do meu marido. Eu quero cuidar do meu marido. A defesa vai reforçar o pedido de prisão? Vamos reforçar, até porque não tem justificativa para ele estar preso. Como eu falei para vocês, não menosprezando o quadro de saúde do ex-presidente Collor, mas ele foi liberado porque ele tem apneia do sono e meu marido tem outras comorbidades que fala que ele precisa ter esse acompanhamento. Então, ok, ele está na superintendência, ele deveria ter um enfermeiro, um médico 24 horas disponível. Foi alegado que nos autos que ele teria esse atendimento. Ele sofre o acidente na cela não, ele é uma solitária, é um quarto fechado, né? Ele sofre o acidente e o perito só chega 40 minutos depois da primeira medicação, às 8 horas da manhã. Então tá tudo errado, me desculpa. Que a polícia está sendo negligente com ele e com esse cumprimento aí dessas... Olha, eu tô falando para vocês que ele deveria estar em casa, ele não deveria estar numa solitária com 70 anos e com vários problemas de saúde que precisam ser administrados, tanto a alimentação quanto...